E a gente segue falando sobre economia, política fiscal com o Alan Gani. Bom dia, Gani, tudo bem? Bom dia, Lívia. Bom dia a toda a audiência. A gente mostrou agora a reportagem do André Anelli com um pouquinho do bate-boca que teve entre Haddad e deputados da oposição por causa do cenário econômico brasileiro. A gente falou sobre isso mais cedo, o Haddad dizendo que a inflação está sob controle, criticando o atual índice da taxa básica de juros, e a oposição dizendo que isso é pura ilusão, né? Que a situação não está boa assim. E um dos motivos para essas críticas da oposição foi justamente a revisão do déficit, que passou de mais de 9 bilhões de reais para 14 bilhões e meio, mas ainda dentro da meta, né? Pois é, mas esse déficit ele vem piorando e agora com os gastos necessários no Rio Grande do Sul, a tendência é piorar ainda mais. E essa projeção do governo, né, da parte técnica ali do Tesouro, ela está otimista. O mercado prevê um déficit muito maior. E aí não adianta o ministro culpar os precatórios, porque mesmo tirando da conta os precatórios, o déficit é muito grande. Só para ter uma ideia... São 95 bilhões. Né? 95 bilhões que foram pagos o ano passado, mas mesmo excluindo da conta esses 95 bilhões, né, foi um déficit muito elevado, na ordem de 130 bilhões, 1,3% do PIB. Veja, e teve a PEC de transição, que foi um escândalo, que foi muito gasto público, e ali não estava contemplando nenhum precatório. Então, o governo tem que fazer a sua parte, fazer o ajuste fiscal. Uma outra medida que vem prejudicando muito é indexar os benefícios previdenciários com o salário mínimo. Então, sobe o salário mínimo, automaticamente sobe praticamente ali uma conta muito importante do setor público e a gente acaba pagando por isso. Inclusive, a própria ministra Simone Tebet, ela pontuou isso, dizendo que era necessário fazer essa desvinculação, mas foi uma voz isolada dentro do governo. O governo precisa urgentemente fazer a sua lição de casa do lado fiscal, não apenas com medidas arrecadatórias, mas também medidas que visem ao corte do gasto público. Vamos ouvir o Kobayashi, porque, Kobayashi, o governo federal não exagera nesses gastos públicos, como trouxe agora o Gani, sozinho. O próprio governo é contra a desoneração da folha de pagamentos, que se a gente juntar a desoneração para municípios contemplados e para 17 setores, são quase 20 bilhões de reais em renúncia fiscal. Ou seja, nós temos um legislativo e um executivo que não estão ajudando nessa área. Pois é, né, Lívia? Essa questão aí da busca incessante pelo déficit zero, a gente precisa se lembrar, não é para que haja menos despesa, aliás, não é para que haja menos arrecadação, é para que haja mais despesa, né? Porque se a gente considerar com a comparação com os últimos anos, o Gani pode até falar melhor, a gente vê de um ano para o outro um salto gigantesco nas metas do governo e a gente não deixou de gastar nada. Pelo contrário, a gente continua gastando muito e mal. E aí, como é que se equilibra para chegar nessa meta de déficit zero que não vai ser alcançada? Arrecadando, por isso essa sanha arrecadatória em todas as oportunidades o governo taxa, em todas as oportunidades o governo aumenta a arrecadação. A gente viu toda a discussão a respeito da reforma tributária e agora com a nova discussão a respeito da regulamentação da reforma tributária. E sim, não é só uma questão que envolve o poder executivo, há também muita participação do poder legislativo nisso tudo e principalmente com aquela fatia que é a gigantesca do centro, aquela fatia fisiológica que faz o que o governo quer em troca de emendas parlamentares, de cargos no governo e também nas estatais. É um cálculo muito difícil de se fechar. Fato é, o que a gente pode esperar é que a meta não será alcançada e que a gente vai ter, sim, um déficit acima do previsto.